Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Todos os que aceitaram fazer parte do Conselho da Paz Universal do planeta já tomaram posições precedentes e determinações para que isto seja efetivamente protocolado, estabelecido em todo o território da Terra. A posição do senhor Putin, com todos os seus simpatizantes, 17 países do narcotráfico localizados na América Central, na América do Sul e no Caribe, levados pela liderança de uma falsa identidade estabelecida por uma administração já em conflito e com todos os fatos, atos e circunstâncias que determinam que houve manipulação das urnas de voto dos Estados Unidos da América, do governo Biden. Ele procedeu a manipular o voto conjuntamente com outros personagens, também funcionários públicos, que se estabeleceram a querer tomar a globalização do planeta, hoje, em guerra atômica nuclear. Todos estes foram convidados pelo senhor Trump a fazer parte de uma nova administração global, ao qual eles, sendo titulares em administração pública, de identificar em que há vários empreendedores, déspotas, opressores, que querem tomar terras através da capacidade financeira e também de armas, em que não são funcionários públicos, mas eles querem se estabelecer em 206 países, nações no planeta, e com isto continuar a querer ser líder na sua administração de drogas globais. Eles agora são alvos do Putin, do Xi Jinping, de todos os que até então estavam estabelecidos como se nada tivessem a temer. Mas quando você tem um conflito de guerra nuclear global, surgem novos personagens, líderes de exércitos que estão sendo procurados, banidos,
e se encontram em fuga, querendo se estabelecer na América Central, na América do Sul e no Caribe. Então o senhor Putin, com todas as suas aeronaves, já desembarcou no México a combater o narcotráfico do México, a combater o narcotráfico da América Central, da América do Sul, porque ele quer fazer parte do Conselho da Paz Global. Então, já está determinado que os que criaram todas estas arguições narrativas para criar divisões e assim poder reinar através das suas administrações, que são fraude, tipo plágio eleitoral, estelionato eleitoral, do óbito Luiz Inácio Lula da Silva, que se encontra guardado numa finca em Brasília, e que ele não pode sair do Brasil, porque ele já está preso, como também 17 executivos, ou seja, presidentes de países da América Latina, Caribe e América Central, que serão levados ao cativeiro por proceder ao narcotráfico, ao extermínio da raça humana. E tudo isto feito pelo Conselho da Paz, estabelecido pelo Sr. Trump. Então, aqueles que até então tinham desavenças em querer estabelecer o liberalismo de negócios com parceiros, em realidade, eles iam ser vítimas. Como foram? Foram todos roubados por um estelionatário, por um ladrão, filho da puta, Luiz Inácio Lula da Silva, e o seu primeiro, segundo e terceiro escalão, que estão na estrutura do governo federal do Brasil, com toda a sua engenhoca de bancos, de fintechs, a querer estabelecer um feudo de quem quiser se habilitar no território da República Federativa do Brasil, será bem-vindo e poderá trazer todo o seu patrimônio, todo o seu resultado de atividades terroristas em todo o planeta. Então, estamos já para erradicar, exterminar com estes grupos, que eles apareceram. O Estado Islâmico, o Ali Khamenei, também os povos africanos que estão fugindo e querem se estabelecer
na América Central, na América do Sul e no Caribe. A gente está vendo exatamente isso no Senado, né? Não dá para eleger quem tem rabo preso. Não dá, entendeu? O cara é chantageado, né? Ou quando ele próprio não trai, digamos assim, né, os seus valores, pelo menos, daqueles que o elegeram, ele é chantageado. E não dá para eleger quem tem rabo preso. Isso é um fato. Nem rabo preso, nem rabo sujo. E eu estou disputando dentro do partido uma cadeira, né, com o Cláudio Castro ou com um outro nome. Né? Já ouvi tantos, Rodrigo, já ouvi Canela, aí essa semana o Garotinho apresentou aí algumas questões contra o Canela, graves. Né? Já vi falar do Hélio, né, um bolsonarista, uma pessoa que tem meu maior respeito. Né? E estou vendo o governador nessa disputa preocupado com a minha pontuação. Estou pontuando, e isso pode ser determinante ou para a minha eleição ou para a perda da eleição do Cláudio Castro. Né? Eu, particularmente, insisto na minha candidatura, tenho colocado, vou conversar com o presidente Bolsonaro e ouvi-lo, isso é o mais fundamental. Eu tive em março com o presidente Bolsonaro, em maio, perdão, antes de tudo acontecer, da prisão, e ele manifestou a satisfação que fosse eu e Flávio. Né? Inclusive, o deputado Só estava presente, e ele disse, só você pode fazer o que tem que ser feito, você não tem rabo preso. Né? E é exatamente isso. E agora eu preciso ouvi-lo. Né? Não tomaria nenhuma decisão sem ouvir e considerar a opinião do presidente, nosso líder maior da direita. Ótimo, senador, muito obrigada pela sua participação, volte sempre. Muito obrigado a todos, um abraço, Constantino, Dallagnol, e a todos vocês, a grande audiência. Muito obrigado. Até mais. Voltando então com o Deltan, a gente está falando aqui desde o começo do programa, dando uma grande ênfase, inclusive, a esse pedido de citação de Alexandre de Moraes em uma ação da Rumble nos Estados Unidos, né? E a gente vai trazer novos destaques aqui, estamos aguardando notícias, inclusive, do advogado Martin De Luca. E você está aqui também, vai falar sobre o Fachin definindo o rumo do STF. E a gente vê aí no discurso dele muito de uma blindagem, né? Que é algo que está sendo escancarado aí, inclusive, nessa ação, né? Quanto Alexandre de Moraes, por exemplo, tem sido blindado aqui pelo Supremo Tribunal Federal, mas parece que o STF seguirá nesse rumo, né? Inclusive eles destacam, né, sempre com termos bonitos, independência, transparência e o código de conduta, mas na prática eles vão se proteger cada vez mais, né, Deltan? Sim, Mari. Mari, eu não posso deixar de começar sem fazer uma menção a um momento muito especial que a gente está vivendo aqui na Gazeta. Eu viajei há poucos dias para comemorar o aniversário de 90 anos da avó da minha esposa Fernanda, que virou minha avó depois do casamento. E ela é bisavó dos meus filhos. E pense, gente, uma pessoa de 90 anos viveu a Segunda Guerra Mundial. E a Gazeta do Povo, ela está fazendo 107 anos. Viveu não só a Segunda Guerra, mas ela existe, ela é mantida por conta das suas convicções. A Gazeta, ela dá prejuízos e os donos da Gazeta, por ter uma visão cristã de mundo, de ser sal da terra, luz do mundo, têm mantido. Mas a gente não sabe até quanto, por isso o seu apoio é fundamental. Saiba que você, que faz parte dessa comunidade da Gazeta, você ajuda ela a seguir existindo. E ela é absolutamente transparente em relação às posturas, aquilo que ela acredita, de uma forma que você não vai encontrar em nenhum outro jornal. Dá uma olhadinha comigo nisso aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Gazeta do Povo, convicções. Aqui você vai encontrar todos os posicionamentos da Gazeta, que apresentou as convicções, poder da razão e do diálogo, dignidade da pessoa humana, o alcance da noção de dignidade da pessoa humana, defesa da vida desde a concepção, ética e vocação para excelência, valor da família, importância do casamento. Gente, isso aqui vale a pena você ler simplesmente por uma questão de princípios de vida, valorização da mulher,
Finalidade da sociedade é o bem comum, princípio da subsidiariedade que diz que o Estado não tem que se ficar se metendo em tudo na vida, os responsáveis pelo bem comum, empresas, qual a finalidade das empresas, valor da comunicação, valor da democracia, Estado de Direito de verdade, né, não de mentira, cultura democrática, finalidade do Estado do governo, limites da ação do Estado, que é princípio da proporcionalidade, Estado laico, legislação sobre o casamento, liberdade de expressão e muito mais. É ou não é algo totalmente diferenciado que está fazendo 107 anos. Meus parabéns à Gazeta do Povo, ao time, à equipe, aos proprietários, aos gestores, a todo esse time que permite isso tudo existir, você ter acesso a uma informação independente como essa que eu vou te trazer agora sobre um assunto muito instigante dessa semana, que é o que a gente vai ver nessa semana, um barraco no Supremo Tribunal Federal. Gilmar Mendes ameaçou Fachin na imprensa. Gente, é hoje, dia 2 de fevereiro, é o dia em que o STF retoma seus trabalhos em Brasília, no meio da sua maior crise da história, com a população absolutamente em chamas contra o Supremo, como bem disse a ex-ministra do STJ e caçadora de juiz corrupto Eliana Calmon em uma entrevista recente que ela deu para a BBC. E como não poderia deixar de ser, a volta do Supremo das férias acontece com muita intriga, traição e ameaças explícitas. Ela, Daniela Lima, lembra dela? Uma das principais porta-vozes, vocalizadoras da vontade, dos pensamentos, dos desejos dos ministros do Supremo na imprensa. Ela, Daniela Lima, veiculou uma ameaça absurda de Gilmar contra Fachin. E mais, quem que vai ganhar essa briga entre o código de ética do Fachin e o Gilmar Paluz, hein? Vamos entender tudo isso agora. Dá uma olhadinha, começando por aqui, ó. Olha aí comigo. Hoje vai acontecer a primeira sessão solene do Supremo do ano. E ela promete fortes emoções com o ministro Fachin, presidente do STF, se equilibrando ali na corda bamba. De um lado, ele tem que resolver o pior escândalo da história do tribunal, com o Toffoli na frente da relatoria do Master e o Moraes debaixo de suspeitas. E de outro lado, ele não quer irritar os seus colegas ministros. O que vai acontecer se ele fizer um discurso que valide as críticas que a sociedade e a imprensa têm feito, e com muita razão tem feito, contra os abusos, as ilegalidades e as decisões esdrúxulas de vários ministros. Abusos, ilegalidades e aberrações de quem, Deltan? Tem um especial destaque aí para o próprio Toffoli, o Moraes, que é o campeão das ilegalidades, mas também o próprio Gilmar Mendes e o Flávio Dino. Flávio Dino, o homem que queimava livros. E aí o ministro Fachin, em uma entrevista ao Globo dada para tentar estancar essa crise, disse algo muito forte que nós vamos ver hoje se vai se concretizar ou não. Disse isso aqui, ó. Não vou cruzar os braços. Doa a quem doer. Foi o que afirmou o Fachin ao ser questionado sobre a atuação do Toffoli. E aí, meus amigos? É aí que surge ele. Quem? Gilmar Mendes, com uma ameaça explícita e pública contra Fachin. A ameaça de um verdadeiro barraco no Supremo hoje. A Daniela Lima disse hoje que o ano judiciário pode começar com um verdadeiro barraco e que tudo vai depender do discurso que o Fachin vai dar para abrir os trabalhos do judiciário. Se o Fachin fizer um discurso para fora, para a sociedade civil, para a imprensa, que cobram transparência, legalidade, um código de ética para o Supremo, aí o bicho vai pegar. Os ministros querem o contrário, querem que o Fachin faça um discurso de defesa corporativista dos ministros contra tudo e contra todos. Segundo a Daniela, preste atenção nisso. Se o Fachin resolver fazer um discurso para fora, fazendo uma autocrítica do Supremo, validando as críticas da sociedade e da imprensa contra o Toffoli, por exemplo, o Gilmar Mendes, ele vai pedir a palavra, diz a Daniela Lima, Gilmar Mendes vai pedir a palavra e vai arrumar um barraco no STF com o Fachin, com todo mundo. Será que a gente vai ver mais uma briga épica como aquelas que a gente via do Barroso e do Gilmar Mendes, daqueles bons tempos do Supremo? Só nos resta aguardar para ver se o Gilmar vai cumprir a ameaça. Mas uma outra ameaça ele já cumpriu, gente. Vai ter Gilmar Palusa nesse ano, sim. E se você reclamar, você vai parar no inquérito do fim do mundo, viu? Então, fica caladinho aí, entendido? Olha só essa matéria aqui da Gazeta do Povo, ó. Em meio ao escândalo no STF, Gilmar Palusa 2026 está confirmado, confirmadíssimo. É ou não é um escárnio com a cara do povo? Dá uma olhadinha só nisto daqui, ó. Em meio a uma sucessão de escândalos envolvendo o STF e a crescente pressão pela criação de um código de conduta para magistrados,
a 14ª edição do Fórum Jurídico de Lisboa, conhecido como Gilmar Palusa, em sua edição 2026, será realizada normalmente. Está tudo normal, tudo bem aqui no Brasil. De acordo com informações divulgadas nas redes oficiais do seu evento, o encontro ocorrerá nos dias 1º, 2º e 3º de junho, em Portugal. A mudança de data, tradicionalmente em julho, foi feita para evitar o conflito com o calendário da Copa do Mundo. É claro, né, gente? Ninguém é de ferro, afinal, até mesmo os ministros do Supremo precisam ir assistir aos jogos da Copa do Mundo. Só não sabemos ainda se vai ser em casa ou se vão pegar aí algum jatinho para viajar com os advogados dos investigados, com os próprios investigados, com banqueiros, com fraudadores do INSS. Eles podem querer mesmo ir presencialmente lá nos Estados Unidos. Afinal de contas, nós não temos notícia de que o Trump reverteu o cancelamento dos vistos dos ministros. Mas, como nós sabemos, por exemplo, o Toffoli, ele já foi ver a final da Champions League lá em Londres, com seguranças pagos pelos meus e seus impostos. E ontem mesmo, Moraes e Dino foram assistir a vitória do Corinthians sobre o Flamengo no final da Supercopa Rei 2026. Olha aí os dois aí, ó, juntinhos, ó. Moraes, Fábio, tá tudo normal, tudo bem na nossa república. Nenhum escândalo aí para se preocupar. Gente, ministro do Supremo, como vocês veem, também é gente, né? Boa, Deltan, daqui a pouco a gente volta contigo. Agora a gente vai receber aqui no Sem Rodeios o advogado Ricardo Schaeffer, ele que faz a defesa de Felipe Martins. Boa tarde, seja bem-vindo. Muito boa tarde, sou eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui falando com vocês. Estou aqui à disposição. Ótimo, eu queria que o senhor contasse pra gente, né, especialmente para o nosso público, como é que está a questão da defesa do Felipe Martins nesse momento, nessa contestação da prisão. Tem novos dados aí que servem também como prova. O senhor poderia contar aqui pra gente, por favor? Então, sim, nós fizemos diversos pedidos, na verdade, desde que o Felipe foi preso, né? Um exatamente no dia, outro no dia seguinte à sua prisão, outro poucos dias após ali, cerca de 3, 4 dias, que foi o momento em que nós recebemos os dados da Microsoft, porque para o telespectador que não está sabendo bem do caso, o Felipe ele foi preso preventivamente, mesmo depois de condenado, porque o ministro Alexandre de Moraes, quando o Silvinei fugiu, foi pego fugindo, né? Levou como consequência o ministro, sem consultar a PGR, o Deltan até pode falar do absurdo que é isso, mas o ministro Alexandre de Moraes, de ofício, sem consultar a PGR ou a PF, simplesmente decretou a domiciliar de todos os outros réus, né? Ou seja, punindo o réu por atitude de terceiro. Impôs algumas cautelares. Dentre essas cautelares, tinha a proibição de utilizar as redes sociais, né? E nós da defesa, nós já tínhamos acautelado todas as redes do Felipe, e acontece que um dia depois dele ser intimado dessa decisão, surge uma denúncia de um desafeto do Felipe, dizendo que ele teria acessado o seu perfil da rede social, LinkedIn, que a dona é a Microsoft, e que ele queria avisar as autoridades de que provavelmente ele teria descumprido. É importante ressaltar, inclusive, que ele mesmo tem a cautela de dizer, não sei se esse perfil é do Felipe mesmo, tal. E quando o ministro Alexandre de Moraes recebe isso numa velocidade incrível, ele recebe durante o recesso, no último dia do ano, né, praticamente no dia 29, ele recebe esse e-mail no gabinete, já intima a defesa para que nós expliquemos em 24 horas esse acesso. Nós, dentro dessas 24 horas, informamos que esse acesso não houve e que quem estava com as redes do Felipe era a defesa, já desde o princípio desse processo, né, para acautelamento, para que a gente pudesse guardar as informações, buscar provas, né? O ministro Alexandre de Moraes, no dia seguinte, a gente veio a saber, né, mas ele no dia seguinte responde a
a nossa manifestação, dizendo que a defesa teria admitido esse acesso e que isso só era causa, era um desrespeito às ordens judiciais e que isso teria que ter como resultado a prisão preventiva, sem que ele fundamentasse, sem que ouvisse mais uma vez a PGR, a PF, e mandou prender o Felipe Martins pelo evidente, segundo ele próprio, periculum libertatis, ou seja, o perigo na liberdade. Como a gente comentou em algumas entrevistas, o perigo na liberdade seria o Felipe, através do acesso ao LinkedIn, entrar dentro de um cabo de fibra ótica e fugir. De certo, deve ser esse o perigo, porque não faz o mínimo sentido. Mesmo assim, nós fizemos os pedidos, a Microsoft nos enviou os relatórios que nós pedimos ao ministro Alexandre de Moraes e ele ignorou. A Microsoft nos enviou, né? Essas informações davam conta de que o último acesso que Felipe teria feito à rede LinkedIn foi em 2024, salvo engano, setembro de 2024. E, portanto, fora dessas novas cautelares absurdas, que não existem, inclusive, mas que nós estávamos as respeitando, não teria como ele teria feito, esse acesso. Então, o ministro Alexandre de Moraes senta em cima dos nossos pedidos, das nossas reiteradas manifestações no processo para que ele decida alguma coisa, peça para que a PGR se manifeste, e ele demora 20 dias para pedir para que a PGR se manifeste, agora depois do Felipe preso, o que deveria ter sido antes. A PGR vem e diz que as provas que nós trouxemos não são idôneas o suficiente para desconstituir a prova, né, da notícia de que houve esse acesso, que na verdade foi um print enviado ali. Então, sem nós sabermos direito o que mais eles querem, né? Nós vamos protocolar hoje, inclusive, né? Porque aí o ministro Alexandre de Moraes, após a manifestação da PGR, ele se manifesta pela manutenção da prisão. E, com isso, nós entraremos hoje com um agravo regimental, né? Que é o recurso adequado, né, para esse momento, juntando mais uma vez os registros enviados pela Microsoft. Nós havíamos enviado a cadeia de custódia no e-mail do gabinete do ministro, né, porque são arquivos muito grandes, mas nós fizemos mais, já que a PGR diz que essas provas não eram idôneas. O que a gente fez? A gente foi até um cartório, um tabelionato de notas, fez uma ata notarial sobre todo esse acesso, o acesso a esse link, os arquivos ali contidos, todas as informações, e vamos juntar na forma de ata notarial no processo e, mais uma vez, aguardarmos a boa vontade do ministro Alexandre de Moraes de decidir ou encaminhar para a PGR, que provavelmente vai ser feito isso, porque ele poderia soltar sem ouvir a PGR, mas o que ele quer ganhar nesse momento, a leitura dessa defesa é tempo, deixar Felipe preso até o trânsito julgado e já vá cumprindo a pena. Doutor Ricardo, prazer tê-lo aqui conosco. Os senhores pretendem tomar alguma medida em relação ao coronel Roquette, que fez essa denúncia, né, que tudo indica falsa, de que o Felipe teria ingressado no LinkedIn? Porque ele, pelo menos o pretexto, né, para essa decretação da prisão seria essa informação que o coronel Roquette forneceu ao gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Já estudaram alguma medida jurídica a ser tomada contra ele por evidente prejuízo que ele está gerando para o Felipe? Nós já tomamos, inclusive, uma das medidas que nós pedimos e o ministro Alexandre de Moraes absolutamente ignorou, e diferentemente do que a PGR disse, nós da defesa corremos atrás das provas, mais uma vez, uma prova negativa, provar que não fez alguma coisa. Mesmo assim, nós conseguimos essa prova, né? Nós também pedimos, e o ministro Alexandre de Moraes foge disso, né? Foge de fazer perícia, de buscar a verdade de fato. Nós pedimos a perícia, inclusive dos equipamentos do coronel Roquette, porque, afinal de contas, se há essa dúvida, que não há,
tá? Os registros oficiais da Microsoft dão conta que o último acesso do Felipe, antes de nós da defesa acessarmos depois do Felipe preso novamente, havia sido em 2024. Bom, já que isso não é prova suficiente, nós vamos juntar as atas notariais, nós já pedimos a perícia que fosse feita nos equipamentos do coronel Roquette para que ele apresente e submeta à Polícia Federal para que eles possam, sim, averiguar se houve esse acesso ou não. Já adianto, já antecipo, né? Apesar disso, ele vai ser inútil, porque segundo a própria Microsoft, as informações contidas ali, né, as informações de login, elas são, de fato, apenas essas. O login da conta do Felipe, vinculada a ele, ao e-mail dele, o último acesso havia sido em 2024. Então, tudo que eles vão buscar ali será quem acessou o perfil do coronel Roquette. Pode ser um perfil que alguma pessoa criou com o nome de Felipe Martins, é muito simples, vocês sabem, nas redes sociais, inclusive, aplicar golpes, pega a foto da pessoa, troca o nome. Não estou dizendo que foi isso que aconteceu, mas é muito fácil de se manipular isso, né? Tanto é que nós pedimos a perícia. O ministro ignorou, nós corremos atrás da prova técnica, dos registros, né, de login, de acesso. Nós conseguimos, juntamos. Não foi o suficiente, por quê? O ministro Alexandre de Moraes quer manter Felipe preso, não como garantia da justiça, como uma aplicação de algum tipo de vingança e antecipação da pena a qual ele foi condenado. Doutor Ricardo, boa tarde, prazer recebê-lo aqui. Assim como os colegas disseram, deixa eu lhe colocar uma pergunta. Antes, deixa eu até comentar duas coisas que o senhor trouxe aqui. Primeiro, em relação à prisão do Felipe Martins por uma fuga de terceiro. Eu nunca vi isso. E se alguém fizesse isso ao longo da minha trajetória, se eu visse qualquer caso parecido, eu tenho certeza de que qualquer tribunal derrubaria isso. Porque não tem como você responsabilizar uma pessoa pelo que outra fez. Ou seja, se um terceiro foge, eu não posso prender o primeiro. Senão, o que aconteceria? Porque um foge, uma pessoa que praticou homicídio foge, você prende todas as outras que praticaram homicídio no país inteiro? Não faz sentido. Se uma pessoa que praticou descaminho foge, que praticou roubo foge, você prende todas as outras acusadas do mesmo crime, ou ainda todas as outras do mesmo processo? Nunca vi nada parecido. O judiciário ele sempre foi hostil a qualquer forma de responsabilização de uma pessoa por atos de terceiro. O judiciário é bastante garantista nesse ponto. Claro, por favor. E se você me dá uma parte, o Felipe, no dia em que ele foi preso, ele comentou ali comigo, ele falou, Ricardo, é tão ridículo quando a gente tomou a parte da decisão, do teor ali da decisão, né? Ele comentou ali comigo, né, da domiciliar. Ele falou, não, eu estou disposto a fazer um sacrifício se for para que todas as organizações criminosas, se isso for acontecer de fato, eu estou disposto a fazer esse sacrifício. Para que o PCC, por exemplo, um membro do PCC fugiu, todo mundo que tem ligação com o PCC vai ser preso agora preventivamente. Aí, tudo bem, ele está disposto, mas é claro que com esse tipo de gente eles não vão fazer isso. Excelente comparação. O tratamento que é dado para a direita é muito pior, é um tratamento que não se aceitaria em hipótese nenhuma para as piores organizações criminosas do país e do mundo. É exatamente o que o senhor mencionou. E mais um ponto, a prisão foi decretada sem ouvir a PGR. Parece algo banal, mas não é, porque o Código de Processo Penal determina que em todos os atos de um processo penal seja escutado o Ministério Público, que é classificado como fiscal da lei num processo. E, se o Ministério Público não é ouvido, tem uma determinação expressa do Código de Processo Penal que determina a nulidade, ou seja, é nulo, não vale o ato que é praticado sem ouvir o Ministério Público. Mas o STF simplesmente atropelou essa regra, não reconheceu a nulidade e avançou. Coisa que também, se fosse feito em qualquer outra instância, seria facilmente derrubado na instância superior. No STF não vale a lei, vale a vontade deles. E eu queria lhe perguntar o seguinte, diante de tantas aberrações, diante de tantas coisas esdrúxulas, não existindo a quem recorrer dentro do STF ou um tribunal acima do Brasil,
Vocês já levaram esse caso para a Corte Internacional de Direitos Humanos, que pode reverter isso ainda que demore 5, 6, 7 anos? E uma outra pergunta, como que... Meus amigos e amigas patriotas, quem vos fala, mestre Dinho. Vocês estão observando aí na tela Shopee e Mercado Livre. Mercado Livre e Shopee. O mestre Dinho. Eu sou afiliado do Shopee e do Mercado Livre. E quero trazer para vocês, por exemplo, sobre as novidades. As novidades, o mestre Dinho, certo? Já coloquei na descrição, certo? Então, o mestre Dinho, eu tenho uma vitrine no Shopee, certo? Que já tem mais de 500 produtos, ok? E no Mercado Livre tem quase 200 produtos. O que quer dizer isso? O mestre Dinho, com a vitrine do Shopee, vocês poderão entrar no Shopee, certo? E entrar logo na vitrine do mestre Dinho, ou Edmundo Amado. Ok? Então, é só cada um de vocês entrarem e clicar no link Mercado Livre ou Shopee, ou clicar nos links Shopee ou Mercado Livre, ou seja, clicar no Shopee e Mercado Livre. Pode ser ou, e o mais certo que tem é I, né? Então, cada um de vocês, ok? Vocês estão assistindo esse vídeo, ou live, ou transmissão ao vivo, vocês poderão observar, né, que na tela para o mestre Dinho, Shopee, Mercado Livre, certo? Então, eu coloquei os dois juntos, porque eu sou afiliado, eu não tenho loja, certo? O Shopee dá condições para a gente colocar, a gente tem de projetar, né, e configurar, certo, uma vitrine como o mestre Dinho fez. Certo? E também no Mercado Livre não tem o nome de vitrine, mas corresponde à mesma coisa. No Mercado Livre é um perfil ou uma lista, etc. Vocês poderão verificar que tanto no Shopee e no Mercado Livre tem produtos de utilidades públicas, tudo aquilo que qualquer pessoa precisa, ok? Celulares, né, smartphone ou então iPhone, certo? Tablet, computador, notebook, mochilas, ok? Carrinho para brinquedos, tem tudo, certo? Então, vocês querendo, né? Eu estou falando isso aí, tenho certeza que vocês irão ter, certo, curiosidades para ver o que o mestre Dinho, Edmundo Amado, eu estou falando, ok? Então fica certo assim, certo? 2 links na descrição
né, do vídeo, certo? Ou live, transmissão ao vivo. Tem o link do Shopee, da vitrine, vocês entram logo na vitrine, né? E vocês logo vejam todos os produtos na Shopee. E também no Mercado Livre, vocês clicando, tem o perfil do Mestre Dinho também, certo? É um pouco diferente, mas é tudo mostrando os produtos, ok? Portanto, o Mestre Dinho, eu agradeço. Ajuda o canal do Mestre Dinho comprando aquilo que vocês estão precisando, certo? Ou no Shopee ou no Mercado Livre, certo? Então, bom dia, boa tarde, boa noite ao planeta Terra, especialmente os meus amigos e amigas patriotas e todas as pessoas, no nome do Senhor Jesus Cristo.